A Enterprise volta a um planeta que Kirk já havia visitado anos antes e descobre que os Klingons perturbaram o equilíbrio de poder entre as duas populações que o habitam. E aí terminamos com a Private Little War, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, não é segredo para ninguém que Jornada nas Estrelas sempre quis fazer alegorias sociais e discutir temas da ordem do dia. Mas nenhum episódio foi tão óbvio nisso quanto a Private Little War, uma clara alegoria e metáfora da Guerra do Vietnã e das motivações que estavam por trás da Federação e do Império Klingon, ou melhor, dos Estados Unidos e da União Soviética. O episódio é muito claro nos seus objetivos, inclusive citando, o Kirk em determinado momento fala das guerras de floresta na Ásia. Então, quer dizer, é realmente uma referência muito clara à situação geopolítica ali da Guerra Fria e o contexto específico da Guerra do Vietnã. Esse episódio foi escrito pelo Don Ingalls, ou pelo menos a premissa original e o desenvolvimento original da história partiu do Don Ingalls, uma figura já conhecida aí de quem está acompanhando a trajetória de Jornada nas Estrelas. Afinal de contas, ele era o amigo do Roddenberry que ele conheceu na polícia, ainda quando os dois trabalhavam na polícia, depois virou roteirista e já havia escrito a essa altura um episódio de Jornada nas Estrelas, o tragicômico The Alternative Factor da primeira temporada. Então ele volta aí a contribuir com Jornada nas Estrelas nessa segunda temporada e começa a desenvolver essa história, originalmente chamada Tyrese Woman, e depois ela muda para a Private Little War, e com o objetivo explícito de fazer esse comentário sobre a Guerra do Vietnã. Esse é o último episódio, inclusive, que é produzido pelo Gene Alcon. Vocês vão se lembrar que ele, depois do Bread and Circuses e de uma treta lá com o Roddenberry, ele decidiu deixar a série, mas não quis deixar a produção na mão e quis cumprir o seu contrato. Fez os 16 episódios de que era encarregado por contrato. Afinal de contas, a compra original da NBC para a segunda temporada foi de 16 episódios, que depois poderia se estender, como de fato aconteceu. E aí com esse episódio ele cumpre aí os 16 episódios, apesar de não ter sido creditado no anterior, o Journey to Babel, foi ele que produziu, e produziu esse aí também, mas já em regime de transição, passando a bola para o John Meredith Lucas, que ele mesmo recrutou, apresentou para o Roddenberry, e o Roddenberry contratou como um novo produtor para terminar a segunda temporada. Então aí num regime de produção, de transição, ele chegou até a fazer algumas mexidas aí no roteiro, e inclusive o Gene Alcon foi quem teve a interação mais aguda ali com o Don Ingalls, mas a versão final desse episódio, o roteiro final e realmente bastante mexido, é do próprio Gene Roddenberry. Então, a ponto de o próprio Don Ingalls ao final se sentir desconfortável e pedir para usar um pseudônimo. Então você vai ver aí que no final esse episódio é acreditado como História de Judd Crucis, que era um pseudônimo que foi adotado aí pelo Don Ingalls, e o roteiro do Gene Roddenberry. Bom, esse episódio foi, mais uma vez, filmado em locação, É claro que ele foi filmado em locação, dá pra ver aí pelos cenários, e o local em que eles filmaram foi o Bell Ranch, que ficava na divisa ali, na saída de Los Angeles, perto do Vale de San Fernando, e eles foram lá gravar, e por incrível que pareça, apesar de Jornada nas Estrelas já ter feito vários outros episódios anteriormente em locação, esse foi o primeiro episódio em locação para o Mark Daniels, digamos, o diretor número 1 da série, desde a primeira temporada, e aí na segunda temporada revezando, praticamente alternando episódios com o Joe Pevney. Ele faz aí o seu primeiro episódio em locação, e mais uma vez mostrando toda a sua competência. O episódio é filmado nos 6 dias planejados e termina dentro do orçamento ali com $179 mil e uns quebrados, quase em cima da pinta o orçamento de $180 mil. Lembrando que aí já temos a mudança da gestão para a Paramount, já não é mais a Desilu, e a Paramount muito mais controladora aí dessa questão orçamentária. Por outro lado, uma vantagem é que a Paramount tinha outras instalações à disposição, e nesse episódio ela foi usada, além das filmagens em locação, também houve a parte em que a gente vê o acampamento e tudo mais.
é num tanque da própria Paramount, no tanque B deles, que estava montado, e essa foi uma outra vantagem. O cenário já estava montado para outro filme, para outra coisa, então não foi o cenário do acampamento não foi uma coisa que foi criada para esse episódio, mas foi aproveitada e já estava pronta lá, e eles usaram para filmar, mostrando mais uma vez o valor da história dos mundos paralelos, né? Desenvolvimento de mundos paralelos, e como isso permitia economizar orçamento para produzir episódios de Jornada nas Estrelas com recursos menores do que seriam exigidos se você tivesse que criar tudo do zero. Era quase tudo, mas não era tudo. Esse é um bom exemplo de reaproveitamento, como são também as vestimentas, né? Bill Tais, o responsável aí pelas vestimentas, ele teve que improvisar. De início a ideia era que o pessoal do planeta usasse umas roupas meio pré-históricas e tal, só que descobriram que costurar tudo aquilo ia sair muito caro. E aí o que ele fez foi comprar aí umas roupas de pele, cortar as mangas e virar do avesso. E esses são os trajes que são usados aí, a gente vê no episódio. Mais uma vez uma demonstração da criatividade, né? Diante de um orçamento bastante restrito. Fato é que o episódio mostra de uma maneira muito clara o discurso do próprio Roddenberry com relação à Guerra do Vietnã e a inevitabilidade da Guerra do Vietnã como um conflito que envolvia muito mais do que um país dividido, mas envolvia ali uma disputa geopolítica muito mais ampla. Isso é manifestado no conflito entre a Federação e os Klingons. Mas uma diferença marcante entre a versão do Don Ingalls e a versão que acabou indo ao ar do Roddenberry é que na versão do Don Ingalls o Capitão Kirk passa praticamente o episódio inteiro lamentando ter que obedecer às ordens da Federação de manter aí o balanço de poder, o equilíbrio de poder entre os dois povos do planeta. E na versão do Roddenberry, claro, ele assume o papel decisório, né? Ele passa a ser o agente que decide por aquela solução de, já que os Klingons estão dando armas de um lado, eu vou dar armas do outro, e é o único jeito de preservar os dois lados. Ele, de certa forma, internaliza a política adotada na Guerra do Vietnã, em vez de simplesmente seguir ordens, né? Que seria talvez a coisa mais fácil de justificar do ponto de vista de não criar antagonismo com os personagens, mas aí o roteiro é mais ousado e ele aponta justamente o drama do Capitão Kirk de, embora não gostar da solução que é implementada, ele se sente na obrigação de implementá-la porque é a única solução que ele vê como possível. E esse episódio tem um debate muito interessante entre o Kirk e o McCoy justamente sobre isso, né? Em que o McCoy argumenta essa não é a solução, né? Ele faz, digamos, a voz da razão, a voz do público, né? A voz humanista no meio da confusão, e o Kirk faz a voz pragmática, a voz da necessidade geopolítica, né? Que não havia outro jeito. Se você simplesmente ignorasse aquilo, você ia acabar levando ao sumiço de um dos lados, né? Que a única forma de preservar os dois lados seria manter o equilíbrio e interferir da mesma maneira, né? Seguia o que os Klingons estavam fazendo de um lado, a Federação fazer de outro. É uma discussão interessante. Eu tendo a me alinhar mais com o McCoy do que com o Kirk nesse episódio, mas eu não tenho clareza do que poderia ser feito de forma alternativa. Talvez algo que foi feito na nova geração, né? Tentar bloquear o contrabando de armas para o planeta, isso do ponto de vista de fora do planeta, né? Sem interferir com a cultura, mas mesmo isso seria complicado, porque os Klingons estavam ensinando o povo lá a construir as próprias armas, né? A fabricar as próprias armas, então isso teria uma efetividade reduzida. Enfim, é um dilema super complicado, como foi também a Guerra do Vietnã, e esse é um novo comentário, um novo ponto de vista, muito mais explícito que Jornada nas Estrelas fez sobre aquele conflito. Já havia tido um episódio inspirado na Guerra do Vietnã antes, e foi a Taste of Armageddon, aquele muito mais com a pegada do Gene Hackman e mostrando o lado só dos americanos, né, que eram recrutados e tinham que se apresentar, né, basicamente para morrer, que é o que estava acontecendo, com o número de mortes aumentando lá no Vietnã, uma guerra que não parecia fazer muito sentido para os americanos, para o americano comum, né?
Então se criticava aquele ponto naquele episódio, mas esse muito mais claramente o jogo geopolítico envolvido nesse conflito. E é realmente um problema, porque assim, o próprio Bob Justman mandou memorando, falando, poxa, a gente não pode terminar o episódio num lance tão decepcionante, né? A nossa série sempre tenta dizer que a humanidade vai melhorar, que vai ser melhor. E é terrível manter esse clima de inevitabilidade, de que essa é uma situação sem saída e tal, e não sei o quê. E de repente pediu para uma reescrita que fizesse uma cena final que criasse um ambiente mais de esperança. Né? Mas esse foi um dos poucos episódios, nem o Gene Roddenberry nem o Gene Hackman sentiram que era possível. Né? Talvez para manter a força da crítica social sobre a questão, eles tinham que mostrar que não havia final feliz possível. Então é um daqueles poucos episódios que terminam num tom triste, né? Como acontece no clássico The City on the Edge of Forever. Então esse também é outro episódio desses que, por mais que dê certo, dá certo entre aspas, né? Então o Kirk simplesmente fala para o Scott transportar 100 serpentes para o Jardim do Éden e vai embora. E a gente não sabe nem o desfecho, termina com reticências, né? E é uma forma interessante de mostrar, inclusive uma forma mais suave de terminar, porque a NBC implicou com a fala final do Kirk na versão original do roteiro, mandada para a NBC, que era muito mais incisiva e criticava. Né? Ele falava alguma coisa do tipo, vamos interferir, vamos fazer isso, era o único jeito, é capaz até de eu ganhar uma medalha, e falando em tom irônico, em tom de frustração, né? Quer dizer, e aí uma crítica muito aguda à questão, né, de você ter que obedecer a essas regras do jogo geopolítico, mesmo ao custo de vidas e ao custo de uma guerra, né, que muitas vezes você nem devia estar lá. Então ele era mais agudo e a NBC falou, não, peraí, aí você está pegando pesado demais, e aí foi reescrito com o negócio das 100 serpentes, que é muito mais discreto. Mas mostra mesmo a vontade de Star Trek de fazer comentário assim em cima da pinta. E de fato, esse episódio se tornou instantaneamente famoso, né, e referência clássica em termos de comentários da Guerra do Vietnã, uma coisa que não era comum naquela época e se manifestou de uma forma muito contundente neste episódio. Episódio que marca aí o final da trajetória do Gene Hackman como produtor de Star Trek, mas não como alguém que contribui para a série.